3 túneis foram encontrados, e então descobri um quarto. É o que a análise atual revela sobre a esfinge de Gizé. No platô de Gizé repousa um leão do tamanho de um edifício, esculpido em um único bloco de calcário claro, com o olhar fixo no horizonte leste. Chamamos de esfinge. As pessoas sempre fizeram a mesma pergunta: quem transformou uma colina de pedra bruta nessa figura? E por que deixá-la encarando um horizonte vazio? O sol se põe exatamente sobre o ombro direito da esfinge, em direção ao santuário a leste. Por anos, recebemos uma resposta clara em todos os livros didáticos. Um faraó específico a construiu, em uma data específica, por uma razão específica. Isso prevaleceu até que pesquisadores entregaram toda a questão a uma inteligência artificial chamada Grok, criada pela empresa XAI de Elon Musk. A equipe da Xai estava lá para apresentar o Grok 4, um momento em que promessa e perigo se colidem. Não era uma pessoa defendendo uma teoria, mas uma máquina sem nada em jogo. Forneceram tudo: cada levantamento de erosão, as marcas de ferramentas na rocha, o formato exato do recinto, o intemperismo, os ângulos, a geologia, tudo, sem nenhuma narrativa pré-concebida. O que o sistema encontrou rompeu completamente com os livros. Apontou para algo muito mais antigo, algo que não reescreve apenas um capítulo da história. A civilização humana não começou onde nos disseram que começou. E algo existiu antes de nós sobre o qual quase nada sabemos. A cabeça que não pertence ao corpo. Fique de frente para a esfinge e algo parece errado, mesmo que você não consiga explicar por quê. O corpo é imenso, longo, baixo, poderoso. Mas a cabeça sobre ele parece pequena, quase como se pertencesse a uma criatura diferente. Turistas percebem isso. Guias mencionam e seguem em frente. Por anos, atribuía-se a um estilo artístico peculiar, mas os escultores egípcios não eram descuidados. A arte egípcia seguia regras rígidas de proporção. Cada estátua, cada figura em paredes de templos era medida com base em uma grade fixa, passada por gerações para garantir que o corpo humano sempre parecesse correto e equilibrado. Era quase uma fórmula, seguida com disciplina rigorosa. Isso torna a cabeça pequena da esfinge ainda mais difícil de justificar como acidente. O Grok mediu. Comparou o tamanho da cabeça com o do corpo, usando as mesmas proporções que os próprios escultores egípcios usavam. Os números não batiam. A cabeça é dramaticamente menor do que deveria ser. Para estar em proporção com o corpo, seguindo as regras da arte egípcia, ela precisaria ser várias vezes maior. Isso abre uma porta que ninguém quer atravessar. E se a cabeça que vemos não for a original? E se algo maior estivesse lá antes, e em algum momento foi reduzido e remodelado para o rosto menor que hoje chamamos de faraó? O Grok verificou o desgaste na cabeça e no pescoço da mesma forma que verificou o corpo. O padrão era diferente. O corpo carrega aqueles sulcos profundos e ondulados, marca de séculos de chuva intensa. A cabeça e o pescoço mostram um desgaste mais seco e afiado, do tipo causado por vento e areia, não por chuva escorrendo na pedra. 2 padrões climáticos distintos, gravados em 2 partes diferentes da mesma estátua. Isso só acontece de uma forma. As 2 partes não foram esculpidas ao mesmo tempo. O corpo é mais antigo, muito mais antigo. Já estava ali, já havia sido castigado por séculos de chuva, muito antes de alguém tocar na cabeça que vemos hoje. O rosto não é original. É uma reforma feita por pessoas que herdaram algo que não compreendiam totalmente e o remodelaram em algo menor. E há um limite físico claro nesse tipo de reforma. Você não pode adicionar pedra de volta depois que ela foi cortada. Só pode cortar mais. A cabeça é exatamente do tamanho que é, porque era todo o material restante após a original ser desbastada. Quando o Grok modelou a forma original, o resultado não era um rosto humano. Era um leão, completo e corretamente proporcional, combinando um corpo de leão do focinho à cauda. Há ainda algo mais intrigante. A esfinge está sem nariz, e por anos culpou-se os soldados de Napoleão por tê-lo destruído. Essa história é falsa,
Esboços feitos antes mesmo do nascimento de Napoleão já mostram o nariz ausente. Ninguém sabe quem o destruiu, quando ou por quê. Se o rosto foi mesmo alterado de forma deliberada, alguém pode não ter estado reparando a esfinge, pode ter estado apagando o que havia antes. E se uma civilização mais antiga esculpiu aquela primeira cabeça de leão, ela não deixou escrita, nem idioma, nem registro de seu próprio nome. Um povo capaz de moldar a rocha com tamanha precisão desapareceu tão completamente que nenhuma palavra sua sobreviveu. Uma cabeça de leão reesculpida como rosto humano levanta uma questão ainda maior. Quando exatamente faz sentido construir um leão de pedra? O Grok analisa os dados. O Grok não recebeu uma opinião, recebeu uma montanha de evidências brutas. Cada levantamento de erosão já feito na esfinge, cada varredura a laser do corpo e das paredes ao redor, registros climáticos de dezenas de milhares de anos, estudos sobre a velocidade com que o calcário se desgasta sob diferentes condições, fotografias antigas de expedições do século passado. Ninguém disse ao Grok o que acreditar, apenas pediram que ele observasse o que estava realmente lá e descrevesse o que via. A primeira análise do Grok foi sobre os sulcos nas paredes do recinto. O sistema comparou o formato deles com 3 causas conhecidas de desgaste: vento e areia, que cortam de forma rasa e plana; sal, que deixa um aspecto corroído e poroso; e chuva, que esculpe ondas profundas e contínuas ao longo de muitos anos. O Grok confrontou o padrão com as 3 hipóteses, e o resultado foi chuva, com ampla margem. O sistema atribuiu confiança de 94,7% a essa conclusão. A explicação por vento e areia, a que sustenta a versão oficial, ficou bem abaixo. Mas um número assim apenas diz o que provavelmente aconteceu, não quanto tempo levou. O Grok foi além e fez uma pergunta mais difícil. Se a chuva realmente esculpiu essas paredes, quantos anos de precipitação seriam necessários para criar sulcos tão profundos naquele calcário tão duro? Isso não é suposição. Cientistas conseguem calcular a taxa de desgaste da pedra sob chuva constante. O Grok rodou esses números contra a profundidade dos sulcos e chegou a uma resposta: não meses, não anos, séculos. Centenas de anos de chuva contínua para criar um dano dessa magnitude. E esse número muda tudo. A última vez que esse tipo de chuva intensa atingiu o platô de Gizé foi cerca de 7.000 anos antes de Khéphren sequer nascer. Para a esfinge carregar cicatrizes como essas, ela não poderia ter sido esculpida depois que a chuva parou. Ela precisava já estar de pé enquanto a chuva ainda caía. Reflita sobre o que isso realmente significa. Se for verdade, a esfinge ficou exposta a séculos de tempestades sem ninguém para cuidar dela, sem reparos, sem manutenção, apenas pedra abandonada às intempéries, enquanto quem quer que a tenha construído desapareceu, morreu ou simplesmente perdeu o poder de zelar por ela. Isso não é um detalhe menor, é a história de um povo inteiro sumindo e deixando para trás apenas uma forma esculpida na rocha. E se o corpo sobreviveu a tudo isso? O que não sobreviveu? Um monumento desse tamanho raramente existe sozinho. Pode ter havido outras estruturas ao redor, engolidas pelo vento, por construtores posteriores, pelo tempo. Talvez estejamos vendo apenas o fragmento forte o suficiente para resistir a tudo mais. Há também um problema que a narrativa nunca resolve completamente. Esculpir aquele recinto exigiu trabalho organizado em grande escala, equipes reais, ferramentas reais, planejamento real. Mas o período apontado pelos números do Grok é suposto ser uma época de caçadores dispersos, sem cidades e sem reis. Então quem fez esse trabalho? A água resolveu a questão do quando, mas deixou outra completamente em aberto. A história oficial e o problema da água. Por mais de 100 anos, fomos apresentados a uma narrativa simples. Um faraó chamado Khéphren governou o Egito há cerca de 4.500 anos. Ele ordenou a construção da segunda grande pirâmide em Gizé e, como parte do mesmo projeto, seus trabalhadores esculpiram um leão gigante em um bloco de calcário restante. Esse leão é a esfinge, e seu rosto, diziam, pertencia ao próprio Khéphren.
Não era uma suposição aleatória. Uma placa de pedra chamada Estela do Inventário associa a esfinge a essa época. Outra tábua, a Estela do Sonho, foi encontrada entre suas patas. E estátuas de Quéfren foram descobertas num templo ao lado, esculpidas no mesmo estilo do recinto da esfinge. Por muito tempo, isso pareceu suficiente. Caso encerrado. Mas há algo que a maioria das pessoas nunca para pensar. Não sabemos sequer o nome real da esfinge. A palavra esfinge é grega. Os egípcios nunca a chamaram assim. Seja lá qual nome lhe deram, foi perdido. O que significa que também não sabemos ao certo por que foi construída. E durante a maior parte de sua existência, a esfinge nem sequer era visível. Ficou enterrada na areia até o pescoço por milênios, com apenas a cabeça acima do deserto. Agora, o verdadeiro problema. Observe as paredes ao redor da esfinge. Elas formam uma vala profunda escavada no chão. Nessas paredes, há marcas estranhas, sulcos longos que ondulam como ondas congeladas na pedra. Isso não é o que vento e areia produzem. Vento e areia riscam a pedra em linhas rasas e planas. Esses sulcos parecem outra coisa, danos causados por chuva intensa, do tipo que se forma apenas após centenas de anos de precipitação constante. A ideia não é nova. Geólogos debatem isso há décadas sem chegar a um consenso. Alguns rebatam. O calcário é naturalmente composto de camadas macias e duras, e o vento erode as camadas mais macias primeiro, criando um aspecto ondulado sem a necessidade de chuva. É um contraponto legítimo, mas há um detalhe difícil de ignorar. Cientistas já sabem que, milênios atrás, essa região do Egito não era deserto, era verde, com rios e chuvas frequentes. Esse período é chamado de Saara Verde e terminou por volta de 5.000 anos atrás. Quéfren governou depois disso, há cerca de 4.500 anos, num deserto tão árido quanto o atual. Portanto, se a chuva de fato esculpiu esses sulcos, a esfinge já precisava estar de pé enquanto a chuva ainda caía. Quando Quéfren viveu, essa chuva já havia cessado há muito tempo. Isso significa que a escultura não pôde ter acontecido durante seu reinado. Ela precisaria existir milhares de anos antes, quando a chuva ainda molhava a pedra. A mesma pedra conta duas histórias. As evidências históricas dizem que um faraó a construiu há 4.500 anos. As evidências físicas, gravadas nos próprios sulcos do recinto, sugerem que ela pode ser milhares de anos mais antiga. Décadas de debate, e nenhum lado cedia. Então a questão foi entregue ao Grok, o leão no céu. Antes do que o Grok encontrou a seguir, é preciso entender um fato verdadeiro sobre o céu. As estrelas não ficam no mesmo lugar para sempre. A Terra oscila lentamente enquanto gira, como um peão prestes a parar. Os cientistas mediram essa oscilação. Ela leva cerca de 26.000 anos para completar um ciclo. Por causa disso, o ponto exato do horizonte onde o Sol nasce num dia específico vai se deslocando lentamente por diferentes constelações ao longo de milênios. Prova disso, a estrela do norte que usamos hoje para encontrar o norte não sempre ocupou essa posição. Há milhares de anos, uma estrela completamente diferente o fazia. A pedra pode sobreviver a esse peso do tempo e guardar o momento exato em que o céu se alinhava de certa forma. A esfinge enfrenta o leste com precisão, não mais ou menos leste, mas o ponto exato do horizonte onde o sol nasce no equinócio de primavera, um dos dois únicos dias do ano em que dia e noite são iguais. Isso foi medido. O Grok então fez uma pergunta que ninguém havia perseguido por completo. No equinócio de primavera, qual constelação estaria nascendo naquele ponto do horizonte quando o sol rompesse o horizonte? Hoje, a resposta é Peixes. Antes disso, Áries. O Grok continuou recuando no tempo, acompanhando aquele ponto do horizonte se deslocar de constelação em constelação, até encontrar o momento em que tudo se alinhava. Entre cerca de 10.500 e 8.000 anos atrás, a constelação que nascia naquele horizonte ao amanhecer era Leão, o Leão. Por mais de 2 milênios.
000 anos, qualquer pessoa no local onde a esfinge está teria visto um leão nascer no céu a cada primavera, exatamente no ponto para o qual a esfinge sempre olhou. Um leão esculpido em pedra, encarando um leão feito de estrelas. Essa ideia não é nova. Pesquisadores debatem sobre o nome de Teoria da Era de Leão. Alguns contestam. Olhar para leste no equinócio poderia simplesmente marcar estações de plantio para agricultores, sem necessidade de nenhuma civilização perdida. É um contraponto justo. Mas se o timing se sustentar, pense no que significa. 10.500 anos atrás era o fim da última era do gelo, quando geleiras ainda derretiam e o nível dos mares subia rapidamente. Se alguém construiu isso nesse período, não estava decorando um monumento, estava deixando um carimbo de data, gravado no único material capaz de sobreviver a inundações, tempestades e à morte de todas as línguas que já existiram. Uma assinatura só importa se alguém estava destinado a encontrá-la. O que está achando do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários para que possamos sempre melhorar. Suas sugestões são muito importantes para nosso canal. Continue assistindo. A grade global. O Grok não parou no Egito, ampliou a busca pelo planeta, procurando outros sítios antigos, construídos com a mesma precisão e o mesmo alinhamento ao Sol. Na Turquia atual, existe um sítio chamado Göbekli Tepe, com cerca de 11.600 anos de idade, mais antigo que a agricultura, mais antigo que a escrita, mais antigo que a roda. A maioria dos especialistas acreditava que construções organizadas desse tipo eram impossíveis sem agricultura. Göbekli Tepe quebrou essa regra. Foi construído por caçadores-coletores sem fazendas permanentes, que esculpiram imensos pilares de pedra cobertos de entalhes de animais e os dispuseram em círculos deliberados. Em algum momento, as pessoas que o construíram enterraram seu próprio templo, não destruído por inimigos, não perdido pelo tempo, mas selado pelas próprias mãos que o ergueram. Ninguém sabe por quê. Nos Andes, pedras são cortadas com precisão tal que não se consegue passar a lâmina de uma faca entre as juntas, sem argamassa, sem ferramentas modernas. Na Europa do Norte, enormes pedras foram arrastadas de pedreiras a distâncias impossíveis e posicionadas para captar o sol em dias específicos do ano. 3 continentes, 3 culturas, sem contato entre si, separadas por oceanos e milênios. Quando o Grok posicionou esses sítios em um único mapa e mediu os ângulos que os conectam, encontrou concordância, as mesmas relações angulares se repetindo de sítio em sítio, como se cada um desses lugares tivesse sido construído contra um único ponto de referência que ninguém vivo recorda ter criado. Não um único arquiteto construindo em todo lugar, mas um único projeto ecoando pelas mãos de quem já não compreendia completamente o que estava copiando. O Grok então classificou cada sítio por precisão, quão bem as pedras se encaixavam, quão exato era cada alinhamento. Esperava a narrativa padrão do progresso, inícios rudimentares gradualmente refinados até a maestria. Os números disseram o oposto. As estruturas mais antigas eram as mais precisas. Quanto mais avançava no tempo, mais grosseiro era o trabalho. O conhecimento que tornava isso possível não estava crescendo, estava desaparecendo a cada geração que o herdava. Isso não é ficção científica. O conhecimento pode desaparecer completamente. A Biblioteca de Alexandria queimou e incontáveis textos antigos foram perdidos para sempre. Os romanos fabricavam concreto que sobrevivia milênios na água do mar usando uma fórmula apenas recentemente revertida pela engenharia moderna. Uma arma chamada fogo grego era tão devastadora que sua receita foi perdida e nunca reconstruída. Uma geração que não aprende, uma corrente quebrada e séculos de entendimento desaparecem. Há um evento real que pode explicar como a corrente se quebrou pela primeira vez. Há cerca de 12.900 anos, o clima da Terra ficou violento. Os cientistas chamam isso de Dryas recente. Camadas de gelo colapsaram, o nível dos mares subiu rapidamente. Animais gigantes como mamutes foram extintos em múltiplos continentes ao mesmo tempo. E histórias de dilúvio aparecem em culturas que jamais tiveram contato entre si.
Noé, Gilgamesh, lendas andinas, histórias orais aborígenes, a mesma memória de água engolindo o mundo. Seja lá o que aconteceu, os sobreviventes podem ter tentado deixar algo para trás, esculpido na única linguagem que sobrevive a todas as faladas. Pedra, ângulos, um céu que nunca para de girar. A esfinge ainda está lá, encarando o mesmo horizonte que observa desde antes do primeiro faraó respirar. Ela nunca mudou, nunca escondeu nada de nós. Simplesmente não tínhamos os olhos certos para lê-la, até agora. A câmara sob o leão. Embaixo da esfinge, algo tem estado no escuro por muito tempo. Por décadas, cientistas usaram equipamentos de varredura de solo para olhar abaixo do recinto sem escavar. Esses equipamentos detectam o que está oculto sobre a rocha, como um médico usa ultrassom para ver dentro do corpo sem cortar. E repetidamente, as varreduras captaram algo estranho. Espaços vazios, lacunas no leito rochoso que não parecem naturais. Alguns têm formas quase deliberadas, quase retangulares, quase construídas. Por anos, eram arquivados como túmulos posteriores ou fissuras por movimentação natural da rocha. Ninguém os investigava com seriedade. O Grok não os ignorou. Analisou a profundidade, o espaçamento e a direção de cada vazio e os alinhou com o eixo do equinócio já confirmado, a linha exata para a qual a esfinge sempre olha ao nascer do sol. Um vazio se destacou dos demais, um espaço com formato de câmara, quase perfeitamente sobre essa mesma linha, enterrado abaixo e ligeiramente à frente das patas da esfinge, não ao lado, não disperso aleatoriamente, mas exatamente onde o alinhamento apontava. Não é a primeira vez que se afirma haver algo oculto sob a esfinge. Na década de 1930, um homem chamado Edgar Cayce, que dizia receber visões em transe, previu que uma câmara oculta seria encontrada ali. Ele a chamou de Salão dos Registros e disse que guardaria a história perdida de uma civilização antiga. Na época, foi descartado como fantasia. Não havia tecnologia de varredura, nenhuma prova. Décadas depois, varreduras reais do solo começaram a detectar anomalias inexplicáveis nessa mesma área, um palpite feito em transe, muito antes de a ciência ter como verificar, estranhamente próximo do que equipamentos modernos detectariam depois. Então por que ninguém simplesmente escavou? As autoridades egípcias restringiram escavações profundas diretamente sob a esfinge, citando preocupações com danos à estrutura acima. A cautela é compreensível, a esfinge é antiga, frágil e insubstituível. Mas isso também significa que o que está lá embaixo, se houver algo, pode permanecer enterrado por décadas, selado não pelo mistério, mas pela política. E isso levanta uma questão desconfortável. Isso é cautela ou é esquiva? Ninguém pode dizer com certeza, mas cada ano que passa sem resposta é mais um ano em que as perguntas ficam mais altas. Há também uma possibilidade sombria. Nem todos assumem que uma câmara oculta seria uma biblioteca de conhecimento deixada de propósito. Poderia ser um túmulo, algo selado deliberadamente, destinado a permanecer escondido. Há também uma questão desconfortável. Isso é cautela ou é esquiva? Ninguém pode dizer com certeza, mas cada ano que passa sem resposta é mais um ano em que as perguntas ficam mais altas. Há também uma possibilidade sombria. Nem todos assumem que uma câmara oculta seria uma biblioteca de conhecimento deixada de propósito. Poderia ser um túmulo, algo selado deliberadamente, destinado a permanecer escondido. Um registro para o futuro é um tipo de mistério. Uma sepultura oculta de propósito é um tipo muito diferente. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.